Meu nome é Alan Gomes e eu estou aqui para apresentar o curso Teoria Musical em DVD pela EDOM. Divisão binária de valores. O que seria isso? Bom, na música existe uma relação binária entre as figuras e entre as pausas, tá ok? Como assim? Bom, a gente tem uma figura que ela se relaciona aos pares com as outras. Funciona da seguinte maneira. Bom, a figura de maior valor é a semibreve, tá ok? No sistema atual. Vocês viram aí na tela de vocês alguns valores antigos, tá ok? Mas no sistema atual é a semibreve. A semibreve, ela se divide em duas da posterior a ela, que seria a mínima. O que quer dizer? Que a gente precisa de duas mínimas para formar uma semibreve. Cada mínima se divide em duas da posterior a ela, que seria a semínima. Cada semínima se divide em duas da posterior a ela, que seria a cocheia. Cada cocheia em duas semicocheias. Cada semicocheia em duas fusas. E, por fim, cada fusa em duas semifusas. Tá ok? Então, aqui nós temos uma nota. Aqui nós temos 2, 4, 8, 16, 32 e aqui 64. Então a gente pode fazer relações matemáticas entre as figuras e as pausas. Lembrando que eu falei que cada figura possui uma pausa correspondente com mesmas propriedades. Ou seja, essa divisão binária de valores também é válida para as pausas. Tá bom? Então, uma pausa de semibreve também se divide em duas pausas de mínima, cada pausa de mínima se divide em duas pausas de semínima e assim por diante. Tá ok? Então, a gente precisaria, por exemplo, de 32 fusas para formar somente uma semibreve. Precisaria de 8 cocheias para formar uma semibreve. Tá bom? Por exemplo, a gente precisaria de 4 semicocheias dessa aqui para formar uma dessa só. Porque essa aqui se divide em duas dessa aqui, que é a semínima, né? Se divide em duas dessa aqui, e aqui passa para 4. Tá ok? Ou então, a gente pode dizer que a gente precisaria de 16 fusas, por exemplo, para formar somente uma mínima. Por quê? Porque a mínima, você tem uma unidade aqui, aqui vai para 2, aqui vai para 4, aqui vai para 8 e aqui vai para 16. Tá ok? Então, existe essa relação matemática tanto entre as figuras quanto entre as pausas. Na sua tela aí, você pode ver agora essa divisão binária de valores que eu acabei de falar. Então você tem a semibreve dividindo em duas mínimas e assim por diante. E no quadro ao lado, a relação de uma figura para com as outras. Tá ok? Então na primeira aqui, a semibreve, né? Uma semibreve, que valeria duas mínimas, 4 semínimas, 8 cocheias, 16 semicocheias, 32 fusas e assim por diante. Partes da figura. Bom, a figura ela é definida em 3 partes, tá bom? A gente só vai dar nome aos bois agora, porque só para a gente não falar de bolinha, tracinho, Szinho, tá ok? Existe um nome específico para cada parte da figura, que seria o seguinte. Bom, primeira parte seria a chamada cabeça, ok? Então a cabeça, ela pode ser branquinha ou pretinha assim, ok? Então a cabeça é que é responsável por definir a altura da nota, ou seja, quanto mais aguda ou quanto mais grave essa nota é, dependendo da posição que ela se encontra dentro da pauta. Tá bom? Então se a cabeça estiver aqui, ela é uma nota. Se ela, à medida que ela vai subindo, ela vai ficando mais aguda, assim por diante. Então a cabeça é responsável pela altura da nota, a altura do som. Bom, a haste, ela é aquele tracinho na vertical encontrado da mínima em diante. A semibreve só tem cabeça, tá ok? Então esse tracinho aqui. E por fim,
por fim, o colchete ou bandeirola, que é aquele Szinho encontrado da cocheia em diante. Então, por exemplo, eu pego a cocheia, eu tenho um colchete. Se eu pego, por exemplo, a fusa, eu tenho 3 colchetes. Então, da cocheia em diante, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, a diferença entre uma e outra se dá apenas pelo número de colchete. Bom, então, resumindo o que a gente viu agora, a gente falou sobre os valores. Então, os valores eles são responsáveis por definir duas propriedades do som, ok? Eles definem tanto a altura quanto a duração, ok? Então, a altura, lembrando que eu falei agora, que a altura é definida pela cabeça da nota, tá bom? E, dependendo do tipo de figura, se ela é uma semibreve, se ela é uma mínima, se ela é uma semínima, ela define a duração do som. Voltando então naquele slide em que você tinha os valores com as figuras e as pausas e os nomes respectivos, nós temos também as partes da figura. Nós temos uma cocheia aí, onde está definida a cabeça, a haste e o colchete da figura, que eu acabei de falar agora. Vou falar agora sobre os compassos. Bom, o que seriam esses compassos? Falei anteriormente que a música ela é baseada em tempos. Quando eu defini as partes da música, eu falei que uma das partes da música era o ritmo, que o ritmo nada mais era do que o agrupamento dos tempos da música. E eu expliquei que os tempos da música eram, na verdade, tempos cronológicos, que eu definia em relação ao relógio, por exemplo. Então eu posso dizer que o tempo na minha música é igual a 1 segundo, ou o tempo na minha música é igual a 2 segundos, ou que 2 tempos na minha música é igual a 1 segundo, assim por diante. Tá ok? Então, eu tenho essas marcações, que são os tempos, também chamadas de pulsações, na qual a música acontece. Ok? Bom, eu tenho aqui na minha mão um metrônomo. O metrônomo ele é responsável por marcar os tempos na música. E é um instrumento muito importante para o músico. Eu vou falar um pouco mais dele posteriormente. Tá ok? Mas qual a função dele? É fazer com que o músico consiga tocar uma música do começo ao fim na mesma velocidade, no mesmo andamento, tá bom? Sem acelerar a música ou retardar a música, tá ok? E ele marca exatamente os tempos da música direitinho aqui, tá ok? Então, olha só, se eu disser, por exemplo, que a minha música, que o tempo da minha música é igual a 1 segundo, ou seja, que eu vou ter um tempo na música para 1 segundo, para uma batida do segundo, significa o seguinte, que eu vou ter 60 batidas por minuto, tá bom? Então eu vou lá no meu metrônomo e coloco 60, andamento 60, significa 60 batidas por minuto. E ligo. Então aqui, ó, cada marcação dessa aqui é um tempo na minha música que equivale a 1 segundo também. Tá ok? Se eu disser que eu tenho 2 tempos a cada segundo, se eu tenho 2 tempos a cada segundo, eu vou ter 120 tempos em cada minuto. Então eu venho no metrônomo e coloco 120, que daria exatamente isso aqui. Então o segundo seria isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? 2 batidas na minha música para cada segundo, tá bom? À medida que eu aumento isso, a música vai ficando mais rápida, ou seja, 120 é o dobro de 60, né? Se eu for aumentando 130, 140, 150, isso vai ficando muito mais rápido. À medida que eu vou diminuindo, vai ficando mais devagar, obviamente. Tá ok? Então, isso aqui são os tempos da música, são marcações cronológicas no qual a música acontece. O que seria compasso, então? Bom, digamos que minha música tem uma quantidade X de tempo, por exemplo, sei lá, 120 tempos, digamos assim, tá bom? E aí, é muito mais difícil eu visualizar esses 120 tempos de uma vez do que eu visualizar por blocos, visualizar por partes. Então é isso que o compasso faz.
ele pega esses tempos da música e ele separa em bloquinhos iguais de tempo. Tá ok? Então, esse é que é o compasso. É a divisão da música em partes iguais de tempo. Bom, e o compasso, ele é nomeado pela quantidade de tempos que ele possui. Por exemplo, se um compasso possui um tempo apenas, ele é chamado de unário. Se ele possui 2 tempos, binário. 3 tempos, ternário. 4 tempos, quaternário. 5 tempos, quinário. 6 tempos, cenário. E assim por diante. Tá ok? Cenário, septenário, octonário, nonário, decanário e assim por diante. Tá bom? Então, os mais comuns desse tipo de compasso são esses 3 aqui. O binário, o ternário e o quaternário. São os mais comuns. Tá ok? Então, binário com 2 tempos, ternário com 3 tempos, quaternário com 4. É claro que o compasso ele não é dividido aleatoriamente, ou seja, vou dividir minha música de 4 em 4, vou dividir a música de 3 em 3. Na verdade, existem, na verdade, conceitos para se definir se um compasso é binário, se o compasso é ternário ou outro tipo de compasso. Tá ok? Normalmente acontece o seguinte, vou explicar isso mais na frente depois, vou dar um conceito geral agora só para a gente entender superficialmente, tá bom? Normalmente, o primeiro tempo do compasso, ele é mais acentuado. O que é mais acentuado? As coisas acontecem no primeiro tempo, normalmente, tá bom? Por exemplo, numa música cantada, numa palavra nós temos as sílabas fortes, né, as sílabas tônicas e as outras menos acentuadas, tá bom? Normalmente essa sílaba mais forte, ela cai no primeiro tempo. Normalmente as mudanças de acorde acontecem também no primeiro tempo. Ou seja, há uma série de coisas que acontecem na música, o que faz com que esse primeiro tempo seja mais acentuado. E aí esse compasso fica dando loop. Ou seja, nós temos um primeiro tempo, por exemplo, nós temos um primeiro tempo mais forte e nós temos outros mais fracos, por exemplo, 2 mais fracos. E aí nós temos outro forte. Ou seja, se nós temos um forte e 2 fracos, o primeiro tempo sempre é forte. Então nós temos o primeiro tempo forte aqui, o segundo e o terceiro. Vem outro tempo forte, então ele volta a ser primeiro. Ou seja, esse compasso aqui é um compasso ternário. Tá ok? E assim por diante. Se nós temos um forte e 3 fracos, quer dizer que é um compasso quaternário. Tá ok? Eu vou falar mais especificamente sobre isso posteriormente. Quanto aos estilos musicais, nós temos alguns estilos que são característicos por serem de um determinado compasso, ou seja, aquele estilo musical ele é daquele compasso e não muda. Alguns outros, eles são mais flexíveis, ou seja, eles são escritos, pode até ser escrito normalmente em um determinado tipo de compasso, mas eles podem variar, tá ok? Normalmente, um compasso, ele vai do começo ao fim igual. Não quer dizer que você não possa mudar de compasso no meio da música. Às vezes você pode começar, de repente, em quaternário e chegar no meio da música e mudar para ternário, por exemplo. Tá ok? E raramente acontece de você ter uma música que você tenha no primeiro compasso seja ternário, o segundo compasso seja quinário, o terceiro seja binário e assim por diante. Que haja essa variação grande de compasso, para cada compasso um tipo de compasso, tá ok? Mas normalmente vai do começo ao fim com o mesmo tipo de compasso, tá bom? Então, quanto aos estilos, bom, normalmente binário, nós temos as marchas, os hinos, ou seja, marchinha de carnaval, por exemplo, é escrito tudo em binário. Os hinos, o hino do Flamengo, hino de um determinado país, ele sempre é escrito em binário, tá bom? Os sambas também
são escritos em binário, apesar de que há uma contradição entre o samba, né? Apesar de ser escrito em binário, normalmente a gente considera ele como quaternário, mas ele é escrito em binário. Tá bom? Alguns consideram ele como binário, outros como quaternário. Ternário. Bom, quando a gente pensa num ternário, a gente já pensa na valsa. Ok? Bom, a valsa, interessante porque as pessoas, mesmo sem conhecer absolutamente nada de música, elas já dançaram alguma valsa na vida, seja em formatura, em baile de 15 anos, sei lá aonde, né? E aí, as pessoas tendem a fazer o passo no primeiro tempo, porque intuitivamente